Boa tarde. Nós estamos entrando nessa live agora, estamos esperando a professora Rihanna, que deve entrar dentro de instantes, tá? Enquanto isso, a gente escuta uma música que é a música do Milton Nascimento, Nada Será Como Antes. Vocês estão escutando bem aí essa música do Clube da Esquina? Nós queremos acolher a nossa companheira lá da Amazônia com algo que é típico aqui de Minas Gerais, que é essa música do Clube da Esquina. Uma música que pode falar muito nesse tempo de pandemia, né? É uma música que fala que nada será como antes. Conseguem me escutar agora? Pessoal, vocês conseguem me escutar agora? Dá um joinha, por favor, nós estamos testando, né? Estamos adiantados. A música agora está mais baixa. Conseguem ouvir a música do Milton? Nada será como antes. Obrigado, Enio, Kátia, Marina. Nós vamos começar uma live agora para falar um pouco de gestão educacional com a professora Rihanna. Estamos aguardando que ela entre. Ok. Olá, boa tarde, Diana, tudo bem? Tudo bem? Pessoal, agora vocês conseguem nos ouvir? A música estava um pouco alto. Não, lá na padaria. Ou não? Consegue ouvir? Eu estou ouvindo. Ok. Pessoal, vocês que estão conosco aí, conseguem nos ouvir bem? Dá um joinha aí quem está conectado com a gente nessa live. Bom, antes de tudo é uma honra, né? Agora que se aproxima o Dia das Mães, Kelly, eu quero te receber, já te parabenizando pela sua maternidade, pelo trabalho maravilhoso que você realiza na Amazônia, aí no Pará. Eu tenho notícias, afinal de contas nós temos amigos em comuns, né, e eles contam pra gente. Então, legal. Vou te apresentar aqui rapidamente para o povo nesse projeto que a gente está desenvolvendo. E tomara que seja a primeira de muitas conversas, né? Sim, então, com certeza. Se eu errar seu nome, você me corrige? Com certeza. É comum acontecer. Kelly Hanna Bezerra. E aí? Acertei? Uau! Sim. Você que é pedagoga, que é especialista em linguagem, tecnologia da educação, tem MBA em gestão de pessoas, trabalha há mais de 20 anos em educação, fazendo a diferença aí na Amazonas, trabalhando com áreas remotas, andando de barco, né? Eu sei como é que é aí. Cuidando das comunidades ribeirinhas, fazendo consultorias. Então é uma honra estar conversando com você. Nós aqui do Movimento Educação UAU já estamos curiosos e quem sabe te trazer em Belo Horizonte rápido, hein? Aguarde. Eita! E eu vou
Que Pois legal. é, dá seu jeito. Dá teu jeito, dá teus pulos, te vira. Bom, nós temos um desafio hoje, né, Kelly? Que é falar desse tema da gestão escolar e a tomada de decisão que deve ser assertiva. Nós estamos vivendo um momento atípico que ninguém esperava. É, todas as comunidades educativas de todo o país estão assim perplexas. E aí eu gostaria de ouvir de você como é que estão as coisas aí na Amazônia, no Pará, onde você faz esse trabalho pela Célebre Consultoria, né? E já ajudou a montar vários polos de ensino superior, trabalhou na educação básica. Então hoje a gente vai conversar com uma pessoa que tem uma bagagem e para mim é uma honra estar conversando com você. Eu tô me arrepiando aqui, porque você vai fazendo as coisas e às vezes você não analisa, né, do que você já conseguiu desenvolver. E quando eu ouvi você falando, você está me ouvindo direitinho? Estou te ouvindo, muito bom, Ah, curioso bacana. até. Então, quando eu fui ouvindo você falar, eu disse, nossa, é isso mesmo, né? Ah, tem isso, eu já realizei isso em determinado local. Então, eu fico extremamente feliz em fazer educação. Ontem eu tive uma live com um cara extremamente competente, que eu gosto bastante, o Eduardo, e eu falava para ele assim, Eduardo, eu faço pedagogia por e com amor, né? Eu gosto disso, eu vivi isso. Olha, você vê, você falou agora aí sobre a questão do Dia das Mães. A minha mãe foi a pessoa que teve a primeira escola particular na minha cidade, lá no estado do Ceará. Eu sou cearense, né? Eu moro há 20 anos aqui já no Pará. Mas a minha mãe foi a primeira dona de escola particular na minha cidade. Então não tem como correr, né? Tá no do meu DNA já ser professora. Sim, E a Célebre tem esse movimento aqui dentro do Estado de fomentar a educação com significado. Quando eu trabalho na escola regular, eu gosto de influenciar as pessoas a fazer educação com empatia, né, se colocando no lugar do outro, fazendo com que eles tenham a melhor experiência de educação possível. A gente eu estava em Marabá quando começou todo esse movimento aí da pandemia. Ô, Paulo, deixa eu só fazer um parêntese, a gente tem um convidado aí, a Rayane, está lá em Portugal, acabou de entrar aí na nossa uau, live, tá? tá Legal. na terrinha, um abraço para ela. Então, Quando tomar o vinho e do Porto, lembra de nós. ela faz isso, ela printa, ela tira foto com os vinhos e manda para mim, só para teres uma ideia, que tipo de amizade é esse, né? Manda logo um, é melhor, né? Pois é, Ah, dois agora. dois. Bom, então eu estava em Marabá fazendo divulgação da Célebre Sim. e já com algumas atividades, executando algumas atividades, porque eu tenho contratos lá em Marabá, na região sul e sudeste do Pará. E quando aconteceu toda essa parada gradativa, né? Começou ali pelo dia 18 de março. Até então a gente não sabia quanto tempo ficaríamos. Nos pegou mesmo de surpresa. As escolas começaram a parar lá, as escolas começaram a deixar as crianças em casa durante 15 dias, né? É, a, a, Começamos a parar lá, eu comecei a meio que me assustar, porque eu não sabia até que ponto, né? Assim como eu, muitas pessoas também não sabiam até que ponto a gente ia parar. E aí, olha só, o movimento, eu estava no sul e sudeste, né? É, acompanhando as escolas lá. De repente eu vim para cá, eu moro no oeste do Pará, e aí eu já tenho uma outra Uhum. realidade para cá, e as pessoas discutindo como que nós iríamos fazer, que movimento a gente ia adotar para poder não impactar negativamente no ano letivo, que a preocupação inicial era essa, né, Paulo? O que a gente ia Sim. fazer
para poder não impactar no ano letivo das crianças e adolescentes. Como que a gente ia fazer, que estratégia nós iríamos utilizar para que essas crianças não tivessem tanta perda? Já se sabe que a gente não tem mais como fazer isso, né? Vai ter perda, mesmo com o ensino remoto, mesmo com atividades em casa, a gente vai ter perda aí de espaços, né, de conteúdos. Por outro lado, vários ganhos, né, significativos com as experiências novas dentro de casa. Bom, e aí começou-se um movimento de donos de escola me ligar, de dono de escola mandar um WhatsApp para mim, Kelly, como é que está acontecendo? O que você está vendo aí pelo Brasil? Né? A gente estuda bastante, né? Você também tem aí uma bagagem enorme, eu quero aprender muito com você e com a Dani, que também entrou agora na nossa live. São pessoas que eu estou Dani, assim, nossa acompanhando. parceira. Excelente ela, viu? São pessoas que eu estou Sim. acompanhando agora, comecei há pouco tempo a acompanhar, mas já estou querendo mesmo seguir sempre, porque tem uma bagagem enorme para trazer para a gente de troca de experiências aí com uma região que está não menosprezando o nosso estado, porque assim, eu faço um movimento aqui dentro de valorização dos profissionais também do estado do Pará. Mas as coisas acontecem um pouco mais adiantada aí na região sudeste, né? E aí a ideia é fazer essas trocas. Então, voltando lá para o nosso tema, os donos das escolas começaram a me ligar, a mandar WhatsApp, Kelly, o que a gente vai fazer? Como é que vocês estão vendo isso aí fora? Que estratégias a gente vai montar? E tudo muito novo, né, Paulo? Eu até coloquei assim, as coisas elas mudam, a rota está mudando diariamente. Não tem um plano, Sim. né? Hoje as escolas aqui, em algumas deram férias, outras não adotaram regime de férias de 15 dias, né? Continuaram mandando as atividades remotas. Eu tenho um filho que faz faculdade, continua a atividade todos os dias, então assim, de fato, o que está acontecendo? Nós estamos discutindo um planejamento de 10 dias, uma semana, e aí quando muda os números ou muda os decretos, a gente está se adaptando, né? É um movimento assim, muito olhando para fora do Brasil, como a Raiane acabou de colocar aí, né? Ela disse, olha, o ensino médio aqui em Portugal já voltou a funcionar normal, com algumas restrições, né? Não sei se você leu aí agora Eu vi, ela né, comentou. comentário dela. Falou que Então, seu assim, vinho também está reservado, você viu, né? ela é danada, essa bichinha. Então, assim, a gente tá nessa rotina, né? Observando muito fora para entender esse contexto. Não tem nada definido, saiu um lockdown agora para a região ali de Belém e outros 9 municípios, porque é onde tem o maior número de pessoas infectadas e também mortes, né? E as escolas lá estão completamente paradas, mas a gente está se adaptando muito ao que estamos vendo fora, trazendo aqui para o nosso estado. Eu vi hoje uma pequena gravação do governador aí, né? Ele falava não como governador, mas como pai e como cidadão. E nós todos estamos vivendo esse momento atípico, um momento difícil. 87% da população mundial que deveria estar na escola não está, né? As atividades presenciais estão suspensas. Existe muito medo, existe muita tensão, existe uma interrogação enorme na cabeça das pessoas sobre como que vai ser o depois. Tanto é que antes de você entrar, a música estava um pouco alta, eu peço até desculpa quem estava ouvindo. O Milton Nascimento ele fala, nada será como antes aqui no Clube da Esquina. Exato. E eu tô vendo essa frase aparecer na boca de pessoas, na fala das pessoas de diversas regiões, né? E aí na Amazônia tem as comunidades ribeirinhas, né?
A pergunta que muitas pessoas me mandaram aqui, sabe, foi assim, como é que estão as questões das máscaras, como é que tá o planejamento para a volta, como que as pessoas aí desse bioma estão lidando com a crise. E nós não queremos falar só das escolas particulares, apesar de que eu vou ser sincero, eu fiquei 10 anos nas escolas públicas. Faço até consultoria nas escolas públicas, mas o meu nicho de trabalho sempre foi na escola particular. Aqui em Certo. Minas, as escolas particulares também estão lidando com grandes dificuldades, sobretudo as médias, Então, né, de era médio isso que eu ia te porte. perguntar. Eu ia te perguntar exatamente isso. Hoje aqui em Itaituba aconteceu um. Eu falo primeiro, eu respondo antes ou eu faço a pergunta? Ah, vamos batendo bola. Bora. Fica Então, tranquilo. então olha só. Hoje eu vou falar um pouquinho do cenário aqui, mais do Pará e alguma coisa que eu sei ali da Amazônia, do Amazonas, né? No Amazonas tem Sim, muitos ribeirinhos, né? Tem muitas comunidades. O que que acontece? Lá já se tem um movimento de aulas remotas, né? Para poder, por televisão, para atender essa demanda dos alunos ribeirinhos. Aqui no Pará, e eu vou te falar mais especificamente dessa região oeste, que é onde eu moro, aqui em Itaituba, que é a minha cidade. A gente tem várias comunidades, tanto de ribeirinhos, nós temos aqui também é, comunidades indígenas, nós temos aqui também os garimpos, né? E nesses sim, lugares a gente tem escolas. Então, assim, o prefeito, né, e a Secretaria de Educação tem, dentro da Secretaria de Educação, tem eu vou falar, uma subsecretaria que atende exclusivamente esse pessoal que eu citei agora, com essas três características, né? Então, assim, eles já atendiam antes da pandemia e eles continuam agora com mais força. O que acontece? Quando você fala assim de máscaras, quando você fala dos cuidados básicos, né? É, os ribeirinhos, eu tive a oportunidade de experienciar ano passado um movimento lá na comunidade ribeirinha, no Quilombo Boa Vista. O Quilombo Boa Vista é o maior quilombo em extensão territorial do mundo. É o primeiro reconhecido, né, no mundo também. Então, eu fiz um trabalho lá de formação continuada para os professores da escola. Né? Então, assim, não tem saneamento básico. Eu cheguei um dia para fazer a atividade, eles não tinham energia, porque a energia ainda nos geradores, eles não tinham combustível para ligar o gerador, né? Então, assim, fica muito mais difícil eles trabalharem, eles terem uma qualidade de vida, eu vou falar até assim, me perdoe, mas eu tenho que falar isso, né? Eu é gosto de ser isso. transparente, né? Não tem como não falar. Eles não tinham uma qualidade de vida, eles não têm uma qualidade de vida como na cidade, né? Eles não têm um saneamento básico organizado, energia elétrica, pouquíssima informação, enfim. E assim a gente tem passado nessas comunidades muito mais informação do que condição, né? Porque é mais remoto para você chegar lá. Tem os barcos, geralmente você tem é muito tempo. A gente tem comunidade aqui em Itaituba, tem comunidade que é quase a distância para ir para Belém, que é daqui, do Entendi. município, subindo o rio, né? Que aqui é Rio Tapajós. Então, É, assim, fica mais difícil, entendeu? Assim, nosso estado é um estado riquíssimo, é um estado que tem uma natureza incrível, mas é um estado que tem também muita dificuldade de locomoção. Né? Como eu te falei, eu estou aqui da minha cidade para Belém, até Marabá são 1.050 quilômetros. E de Marabá para Belém, mais 400 e poucos quilômetros. Ou seja, dentro de um estado, você roda 1.500 quilômetros para chegar na capital. Aí você entende, você faz um levantamento de como é difícil chegar nas comunidades ribeirinhas, nas comunidades de garimpo, enfim. E aí, assim, aqui o governador, como você disse, ele está bem preocupado mesmo,
porque existe um número grande de pessoas infectadas. A gente já teve aqui na minha cidade um óbito, e muita gente se cuidando mesmo, ficando em casa para poder evitar aí a disseminação do vírus. Mas, assim, como eu te falei, um estado rico que as pessoas têm condições de ajudar os outros. Então, assim, ó, virou uma chavezinha de solidariedade gigante, Isso que é mandando material para fantástico. fora, mandando material para os garimpos, para as comunidades ribeirinhas, para as comunidades indígenas, entendeu? Então, tá acontecendo bastante coisa, não só na educação. Estou te falando isso com sensibilização mesmo, de solidariedade por parte de toda a comunidade, da Isso é muito sociedade de modo legal. geral. Nós temos aqui nos assistindo alunos de psicologia. Bacana. Eles são nossos alunos numa faculdade aqui de Minas e eles se inscreveram para participar, para te ouvir. Eles estão muito atentos nisso, que é esse lado de como atender o ser. A sua fala ela nos traz muita gratidão, porque muitos de nós aqui da região sudeste, sobretudo nos grandes centros da classe média, né, Sim. reclamam de ficar em casa. Ficar em casa não é ficar preso. Ficar em casa, na verdade, é um grande presente, né? Agora, tenta imaginar o que não ter as condições básicas, quer dizer, 1.500 quilômetros, né, para se deslocar. Se a pessoa tiver alguma crise ali, dessa doença que é fatal, a pandemia é algo grave, fazendo um pequeno relato, eu faço parte do selo Unicef. Tem o selo Unicef aí da Amazônia e tem do semiárido. Eu ajudo no selo Amazônia, no selo Unicef aqui do semiárido. E as pessoas partilham conosco. O município, para ganhar o selo, ele tem que cumprir alguns indicadores, sabe? Um deles é de Uhum. educação, e essa é a minha área. Então, veja bem, é fácil falar de uma educação burguesa, aquela educação que o aluno liga o celular e vai receber a aula. Não é assim em todo lugar do Brasil, né? Não, Nós não é. sabemos que tem famílias que não têm aquele dispositivo, tem pessoas que andam quilômetros, alguns vão até de barco, quilômetros para poder estudar. Lógico, tem uma classe que pode ir na escola particular. Eu já estive aí em algumas cidades do seu estado e vi escolas maravilhosas. Eu prefiro não falar o nome, porque senão vai dar ciúme aí. Mas Não assim, fala. fui nas particulares e fui em algumas públicas, né? Gostei muito daquele camarão que me deram, né? Na beira da estrada vem. O açaí totalmente diferente. Muito. Olhando para o Pará, você não pode pensar só nas docas, né? E naquela parte do restaurante chique lá. É como vir em Minas Gerais e achar que não existe Vale do Jequitinhonha, né? Então, é fácil alguém traçar um panorama de educação assim, é só fazer assim que resolve. Na verdade, eu não sei qual é a sua opinião, eu gostaria de ouvir. Você acha que o Enem realmente tem que ter essa data aí? O que você Ontem eu, pensa? Então, ontem eu discutia justamente sobre esse tema, né, sobre o Enem. Eu até falei, até comecei falando assim, o Enem já começou, né? Para quem virou o ano aí para a terceira série do ensino médio, já virou o ano com uma cabeça diferente para executar o Enem. O Ministério da Educação liberou as datas, né? Inicialmente liberou data de solicitação de pessoal que não tem muita renda, né, para poder pedir a isenção, e aí depois disse que não, poderia se inscrever todo mundo, que eles iam fazer uma triagem para poder ver quem são as pessoas que vão receber essa isenção. Mas, de todo modo, está estipulada aí as inscrições a partir do dia 11, né, 11 a 22 de maio. As minhas percepções, Paulo, elas são muitas, né?
eu faço uma análise muito técnica desse Enem por outro lado, faço uma análise muito emocional, eu vou falar assim. Porque se a gente considerar as escolas particulares do nosso estado, nós temos escolas maravilhosas, como bem você citou, mas nós temos também escolas que elas não estavam preparadas para esse momento que nós estamos vivendo. Mesmo escolas particulares, tá? Que não tinham uma plataforma digital, né? Que trabalhavam ainda com o nosso método mesmo de sala de aula, enfim. E aí a gente tem todo esse contexto cultural e social do nosso estado. Então, se a gente olhar somente para o nosso momento aqui, para nossas pessoas, eu acho injusto a gente ter esse Enem nessa data que está prevista aí, dia 1º e dia 8 de novembro, para o Enem tradicional, e 22 e 29 de novembro para o Enem digital. Por que eu acho injusto? Como bem você relatou, existem as pessoas que têm todo o aparato para poder ter a aula pelo telefone, pelo celular, que tem plataforma digital, que tem professores ali que estão direto trabalhando, que tem uma condição de pagar um professor particular para poder ministrar aula, para fazer um cursinho online, que isso já acontece aí no Brasil há muitos anos, né? Então tem gente que tem essa condição financeira para executar isso. Por outro lado, nós temos nas nossas escolas públicas estaduais pessoas que não têm um celular. Olha, para você ver, uma pessoa me ligou do Ceará, ela é coordenadora numa escola pública lá no Ceará, e ela disse assim para mim: Kelly, tu imagina que o governo liberou uma plataforma para os alunos estudarem em casa, mas tem aluno que não tem o que comer. Como é que ele vai ter um celular para estudar? Ponto. Sim. Outra coisa, tem aluno que tem o celular, mas que não tem internet de boa qualidade, que utiliza a internet da praça. Aí a praça, quando tem um monte de gente junto, a internet diminui, né, a velocidade. Aí eles não conseguem acessar a plataforma. Por esse motivo, olhando não só tecnicamente, mas emocionalmente, eu vou até usar o termo que Eduardo utilizou ontem, a gente precisa entender que o ser humano é um ser ele falou o nome biopsicossocial, né? É entender o ser humano num contexto geral. Então, assim, a gente não pode pensar somente na parte técnica, né? A gente precisa entender que os meninos tiveram um impacto extremamente negativo, uma perda significativa de conteúdo, aí olhando não só para a escola particular, mas olhando também para a parte para o público, né? Para a rede pública. Imagine você, se a gente tivesse Enem realmente nessa data, a gente já teve uma diminuição de resultados no ano passado, os resultados da redação foi mais baixa, o resultado das pessoas que foram aprovadas, né? Você já viu, né? Foi considerado mais baixo do que 2018. Imagine agora com toda essa mudança, com toda essa transformação acontecendo. Então, olhando tecnicamente, eu acredito que é ruim para as pessoas e também para os indicadores, e olhando emocionalmente, nós vamos ter aí uma crise de pessoas com muito mais ansiedade, com muito mais medo de realizar a prova, e às vezes até um número menor de pessoas se inscrevendo. Isso eu nem sei, mas pode ser que aconteça um número menor de pessoas se inscrevendo por conta da fragilidade das atividades que estão acontecendo agora, que é tudo novo, né, Paulo? Sem contar que nós estamos vivendo agora uma recessão econômica, ela já chegou, e vai vir a depressão, né? Isso. E aí, a equipe gestora, ela acaba tendo que, nesse contexto, dar 1000 soluções para a comunidade educativa. E eu sei que você assessora muitas escolas aí. Como é que você está sentindo as equipes gestoras aí no seu contexto para lidar com essa crise? Porque as famílias cobram, os estudantes cobram, os professores precisavam e precisam de uma formação continuada para lidar emergencialmente com plataformas que eles não estavam habituados. Alguns sim, outros não. Você sabe que nós temos, infelizmente, até no meio acadêmico, muitos analfabetos digitais. E quando eu digo isso, eu não estou tentando rotular ninguém. Por falta de estrutura
todo mesmo. Né? Em Minas temos, no Brasil todo. Então, como que as equipes gestoras estão lidando com isso? Fala para nós. Você sente aí na sua região, no norte. Eu sou forte, eu sou do norte. É uma frase, tem uma música, né? Eu sou forte, eu sou do norte. E Eu sou assim, do a mundo, gente estou em se. Minas Gerais. Ah, Minas Gerais, quem te conhece não esquece Não jamais. esquece de falar. Eu sou- Falei com a Dani mais cedo hoje, né? Eu falei, esse sotaque, sou apaixonada. É, Pois é, eu, vocês duas eu, têm que montar uma live, hein? e já está marcada, dia 20. Ah, Vai ser bem ótimo. legal. E, Vai ser legal. e já É, aproveito para convidar as duas. Nós estamos criando um movimento nacional de educação. Vai se chamar Coletivo Avante Educação. olha, Está sendo legal, vamos convidada lá. agora, você e a Dani. Aí, Dani, Ela já mulheres. riu aí. Estou vendo aqui. Bom, Paulo, deixa eu fazer só um parêntese antes de eu responder essa Sim, pergunta. Hoje pela manhã, aconteceu uma reunião aqui em Itaituba com o Ministério Público, com representantes da OAB, as escolas particulares, né? E também o PROCON, certo? Então vamos sim, lá. É, Eles estavam discutindo a possibilidade de redução das mensalidades das escolas particulares, certo? E aí, certo. antes de eu falar um pouquinho sobre essa pergunta que você me fez, eu queria ouvir você, voltar a pergunta para ti, né? Como é que as escolas aí, as escolas, principalmente as particulares, elas estão se enquadrando e se essas instituições elas estão interferindo, falando, discutindo, como é que está sendo essa conversa de todos dessas instituições, as escolas particulares, os pais, como é que está acontecendo isso aí em BH? Olha, parece que em algumas situações de crise precisa ter os melhores líderes, né? Eu falo isso com muito carinho até. Nós temos aqui uma presidente do Sindicato das Escolas Particulares, a Zuleika Ávila. Acho que ela foi preparada para esse momento. Ela Ótimo. está ela tá enfrentando situações aqui muito difíceis. Por quê? Nós temos sindicatos de administração, do pessoal do administrativo que vem pressionando as escolas. Uhum. Nós temos os pais que têm um complexo, né? Eu sempre falo isso nas minhas palestras e até para eles mesmos. Eles começam a rir, mas eu falo para os pais que os pais muitas vezes se colocam no papel, as famílias muitas vezes no papel de consumidores só. É o complexo que eu chamo de complexo de Lady Kate. Aquela personagem do Zorra Total que pensava, eu estou Eu lembro, pagando. estou pagando. Não, não é só isso. É preciso acompanhar o filho. E agora os pais estão sendo os responsáveis, as avós, né, estão sendo responsáveis por fazer um acompanhamento, não é? E isso acaba tensionando a relação pai-escola via PROCON. E os sindicatos, né? Os sindicatos dos professores, do qual eu faço parte, mas eu também, como gestor, eu tenho um olhar de quem trabalha 30 anos na educação e fui, durante 20 anos, professor, no público e no Uhum. privado. Então, esse olhar deveria ser um olhar que eu chamo de holocrático, olhar o todo. Infelizmente, no Brasil, nós estamos vivendo um acirramento de ideologias, né, de tensões aí, que começam desde os planos mais altos até chegar nas periferias. Então, os sindicatos ficam brigando, quando deveriam sentar para dialogar num momento que é grave. Então, assim, o sindicato do administrativo conseguiu aqui que os profissionais ficassem em casa trabalhando de maneira remota, acho isso muito bom. Alguns pais entraram na justiça para diminuir o valor das mensalidades. Uhum.
eu acho que é uma visão aqui somente unilateral, porque como as escolas vão honrar com seus compromissos? Né? Aí eu falo como gestor. Né? O sindicato dos professores entra com a versão de que o professor está trabalhando muitas vezes mais e tendo que aprender, e realmente muitos colegas estão trabalhando muito na produção das aulas. Hoje aqui no meu Instagram eu postei um vídeo pequeno que tem a ver com o meu livro, que fala da importância desse planejamento, dessa visão de futuro. Ninguém planejava uma crise. Numa crise, todo mundo tem que dar uma parcela de contribuição. Então, eu acho que é preciso que nós aprendamos a renunciar um pouco o nosso ponto de vista para enxergar outros. Eu me lembro aqui do Leonardo Boff. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. É Mas visto de também a um gente não ponto, sim. pode ser só galinha, a gente tem que ser águia. E agora chegou o momento das águias. Vai crescer, sobreviver e viver com qualidade quem tiver olhos de águia. Quem Uhum. tiver a capacidade de ter resiliência para suportar. E suportar significa também ser suporte para o outro. Então eu penso que é a hora do diálogo, sabe? Eu tenho visto que falta, às vezes, as pessoas que estão é, no cargo da liderança, mas são chefes. Tem uma diferença muito grande, né? Do chefe e do líder. Sim. Bom, chega, eu não vou falar mais, senão eu vou correr para outras áreas aí que eu não deveria. Mas agora nós estamos precisando de liderança. Liderança. Mais Liderança. do que nunca nós vamos ter que falar com os jovens sobre projeto de vida, nós vamos ter que falar com a juventude sobre, olha, ver como é que a vida é curta. Os pais têm que acolher um pouco essa formação dos filhos, sem fazer os exercícios para eles, sem fazer o para casa, e perceber que a professora talvez não estava preparada para dar uma aula remota. Então, eu acho que são três coisas: formação para liderança, formação continuada e o diálogo empático. Eu acho que os sindicatos, o PROCON, as escolas públicas e privadas, governos, setores têm que começar a pensar assim, na minha opinião. E dialogar, né? E É o dialogar. diálogo. É isso É o mesmo. diálogo. Uhum. Não é atravessar a Então, rua e ir lá cobrar do outro que é papel seu. pronto. Ponto. E- Não vou continuar. É isso mesmo. Aí, você falou, você estava falando assim, como é que você está vendo os líderes, né? Como é que eles estão, que tomadas de decisões eles estão tomando, tendo aí no seu estado? É, a gente vive uma disparidade, né? De ideais. A gente tem líderes e chefes. Os chefes, como você bem falou, os chefes eles estão pensando muito na questão financeira, né? O que que eu vou perder com tudo isso, né? Eu prefiro dar férias agora e não pensar em nada. Aconteceu, escola aqui que dia 1º de maio, de 1º de abril, 1º de abril, deu férias o mês todo logo, né? Porque achou que era mais conveniente para a escola. Então, eu não, assim, aí já é um ponto de vista meu, eu não teria feito isso como gestora de escola, né? E se eu tivesse a possibilidade de dar férias ou não, não faria. Porque, assim, eu abri mão de construir com a equipe algo novo, né? Eu recordo, Paulo, que essa questão da transformação digital para a educação básica, ela já vem acontecendo aí nos grandes centros em torno de 10 anos, né? Lógico, muito lentamente, porque a gente não esperava que fosse acontecer com uma rapidez, com uma aceleração, como foi agora com a pandemia. Mas as escolas, elas não se prepararam nem para uma mudança de metodologia na virada do século. Entendeu? Então, assim, ó, com a consultoria, eu tenho acesso à escola que está num nível alto,
de conhecimento técnico, de recursos tecnológicos, e tem escolas que está com o planejamento, o projeto pedagógico vencido há 6, 10, 15 anos. Eu estou acompanhando uma escola que tem 15 anos que ela não atualiza o projeto pedagógico e não dá entrada no Conselho Estadual nas atividades dela. Então, assim, olha você ver. Olha a disparidade do Estado. Eu tô rindo aqui porque outro dia uma escola perguntou para mim se eu escrevia o projeto político-pedagógico dela alinhado com a BNCC. Eu disse, eu não posso fazer isso. Você tem que reunir sua comunidade, você tem que ver qual que é o perfil. Não, vamos cumprir essa lei logo. Ou seja, esse tipo de chefe não entendeu a seriedade que é a liderança. Não é? Tá no, E tá no lógico, ramo errado. está no ramo errado. Tá, Tá. e nesse momento está assim, assustada com a crise. Essa crise vai deixar alguns para trás. Literalmente. Eu faço uma pós-graduação pela PUC do Rio Grande do Sul, e aí um dos professores é o Karnal. E ele diz assim, se você não estiver preparado, se prepare para fechar a porta, né? Para fechar a E isso, porta, porque não vai continuar. Apaga a luz, apagar as né? luzes, já era. Exato. Aí o que acontece? Aí tem o chefe que está pensando nisso, que não tem uma programação, que não não estimula a formação continuada dos profissionais, e aí a gente não fala só da formação tecnológica, mas da formação enquanto ser social, né? Enquanto pessoa, porque assim, eu até tenho uma palestra que é assim, enquanto eu me desenvolvo como pessoa, eu me desenvolvo como profissional. Não dá para desvincular os dois seres, né? Não são duas pessoas, é uma só. Então, assim, tem esse chefe que está aqui pensando só na parte financeira e aí impactada diretamente com essas discussões dos setores, né, do PROCON e tal, e tem os líderes, que eles estão dizendo o seguinte, olha só, gente, mas a gente investiu nisso porque dá esse resultado de aprendizagem para os alunos, né? Eu tive uma diminuição de energia, que é o que está sendo mais discutido, né? Energia do prédio, porque não está tendo aula, não está executando a energia do prédio dentro do nível que executa quando tem aula. Eu não tive custo com energia, mas eu tive um investimento, né, numa plataforma digital que acompanha o desenvolvimento dos alunos, que dá esse resultado. Então, assim, a minha concepção e o que eu entendo é que quando você é líder de verdade, você mostra o resultado. O que deu de significado para o pai? Aí o pai entende que não é só a questão de estar presente, mas o aluno está aprendendo, mas o filho está aprendendo, né? Então, assim, eu acredito muito que a liderança ela tem que estar alinhada conhecendo o seu público, conhecendo o seu cliente, entendendo o que o cliente tem de dor, né? Que é que é isso que a gente tem que entender, o que ele tem de dor, e apresentar os resultados para poder você dar significado ao investimento do pai ali, e não só pensar na parte financeira. Quando eu digo para o pai, olha pai, o seu filho vai aprender com essa atividade, essa determinada competência, o pai se sente mais feliz, né? Se sente comprometido com o resultado. Então, eu acho que é isso. É você não ser chefe, é você não pensar somente no financeiro ou não pensar no financeiro. Eu tenho uma frase que eu uso sempre, que é assim, dinheiro é consequência do trabalho bem feito que você faz. Eu sempre digo isso. O trabalho de excelência vai gerar isso. O Mário Sérgio Cortella, ele fala uma coisa importante quando ele conta a história de que ele pegou a moça do cafezinho e levou da secretaria e levou para conhecer a escola para ela ter uma visão do todo. Falta aos gestores o discernimento e a sabedoria para quê? Ter uma comunicação com o pai que seja eficaz e falar nas mídias. Olha, nós estamos tendo esse tipo de impacto também. Entendemos a sua dor, mas
nós também estamos tendo essa dor, essa outra dor, e estamos lutando para desenvolver essa habilidade, essa competência no seu filho diante dessa situação que estava inesperada. Exato. Eu fui recentemente falar num congresso, junto com o Leandro Carnal. A Luz apagou com nós dois. Para ele, a Luz apagou 6 minutos. Para mim, foram 40. E aí, eu fiz a minha palestra com a luz apagada. E eu tinha que falar dos nativos digitais e da experiência das crises na sala de aula. Para mim foi a melhor palestra da minha vida, para o público também, porque ele sempre fala, você tem que voltar, você tem que voltar. Mas na hora que surge a crise, a gente tem que tirar o S. E o S talvez seja o S da sabotagem. Isso. O pai precisa parar de sabotar a escola e o gestor tem que comunicar com o pai com clareza. E falar o seguinte, agora não é hora de individualismo, não. Agora, ou a gente se junta e cria uma visão sistêmica do processo, só que em alguns gestores escolares não gostam de ouvir os pais. O Rubem Alves falava da escutatória, né? Isso. E alguns pais também acham que aquele dinheiro que eles pagam ali, que eles estão tendo um custo, e na verdade é um investimento no futuro da pessoa mais preciosa da vida dele, que é o filho, que é a filha, que é a pessoa que ele trouxe ao mundo, né? E que precisa ter uma formação como ser humano, como cidadão, como caráter, né? Então, eu acho que é o momento de uma comunicação assim, clara, coesa, coerente, e uma comunicação que se baseie no diálogo, na escuta. Né? Que é onde a gente mais peca, né? É criar mais contato da família com o gestor. Né? Mas até que ponto a escola está preparada para isso, né? Porque, e aí é uma questão de mudança de mindset, né? Você tem que desconsiderar que o pai está só apontando, né? Pode ser que o pai tenha uma necessidade que eu não garanti a ele que falasse, mas que vai até ajudar a escola, né? E ambos, gestor e pais, têm que abandonar aquilo que Cortella chama de complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, vai ser sempre assim. Agora, não vai ser sempre. Não mais. Nós vamos ter que fazer algo diferente. Nada será como antes, né? Nada será como antes. Nada será como antes. Ô Paulo, me diz uma coisa. A gente tem 15 minutos só. É porque eu estou olhando aqui o cronômetro, sabe? Eu também, olhei agora. E eu estou curiosa em saber o seguinte, assim, qual é a sua concepção, considerando toda a sua bagagem aí, né? Toda a sua experiência, e olhando para um cenário super positivo, né? Um cenário de que a gente vai voltar e vamos voltar com fé em Deus, né? Eu tenho fé em Deus e esperança demais que a gente vai voltar. E considerando isso, a sua experiência, a sua expertise, a sua bagagem, que sugestões você pode compartilhar com o nosso pessoal aqui, com as pessoas que estão vendo? Que sugestões você pode compartilhar para que a gente receba esses alunos, para que a gente já se organize dentro das instituições escolares para receber de forma mais de forma atrativa, né? Olhando para esse ser psicossocial, né? Biopsicossocial. Eu quero te agradecer os elogios, mas nós estamos no mesmo patamar, nós estamos aprendendo, nós somos aprendedores. Apreendedorismo, viu? Então, assim, eu acredito que aqueles 4 pilares da Unesco nunca fizeram tanto sentido como agora. Aprender é aprender. Boa. Então, para mim, é aprender com formação continuada. Formação continuada para o emergencial, para o importante e para o essencial. 3 momentos. É emergencial agora que o retorno seja gradual. A gente acolhe metade da turma, depois acolhe a outra metade. Deixa as salas marcadas, com espaço reservado para que cada aluno acostume com isso. Vamos ter que ter máscara, vamos ter que ter álcool gel, isso vai fazer parte da nossa realidade, acredito que até 2023.
Rotina, Não tô isso tendo, vai ser rotina. vai ser a nova rotina. A roda de conversa vai ter que ter uma comunicação assertiva, a começar pela educação infantil até a acolhida dos adolescentes, e pré-adolescentes e adolescentes, pensando no todo. Vai ser necessário que as escolas comecem a pensar em sala de aula invertida e ensino híbrido. Isso é emergencial. Será emergencial Sim. para nós pensarmos em sala de aula invertida e ensino híbrido. Nós vamos ter que formar toda a comunidade educativa, da zeladoria até a diretoria, de quem limpa até quem dirige a escola, com a segurança sanitária, não é? E temos que fundar a escola das famílias, que é o meu sonho. Hoje, mais cedo, eu falava com você, né? E entender que a proximidade pode ser distância e a distância pode ser proximidade. Uhum. Então, os materiais didáticos, eles vão ter que ser repensados, né? E aí eu acho que é uma discussão para o PNLD, para o futuro. Eu nem sei se o MEC está pensando nisso, se é que o MEC atualmente pensa. É duro. Eu fico pensando também, se eles pensam. Quem pensa, pensa. Quem não pensa, Enfim, mas é isso mesmo. Eu acho que é uma nova rotina. É, de novo, vamos reportar a música, né, do Milton Nascimento. Nada será como antes amanhã. Como eu comecei a minha fala, né? A gente se prepara para uma semana, mas em uma semana a roda gira, a gente não sabe mais que comportamento vai ter. Eu penso justamente assim, né? Que a escola ela tem que inicialmente montar uma estratégia robusta de infraestrutura para receber esses alunos, né? Com esse novo normal, com essas novas condições de sala de aula. Eu bato sempre na tecla da formação continuada também, porque é extremamente necessário. E aí vem aquele termo, né, que é muito utilizado hoje, que é o lifelong learning, estudar para sempre até a perfeição. E a isso. perfeição, e a perfeição é nunca, né? O Carnal Nunca. diz que é até a É um morte. horizonte. É um horizonte. Eu penso Além. muito também, naquela fala do Paulo Freire, né? Escola é lugar de gente. Diretor é gente. O educador de apoio da limpeza é gente. Né? Os Eu, eu, coordenadores são gente. Professor é gente. E nós estamos formando um ser humano aí que precisa tomar conta do planeta depois de nós. Então, eu acredito que o momento, seja aí na Amazônia, no Pará, que eu amo, né? Eu e você amo, vai vir aqui, viu? quando eu vou em Você vai vir Belém, eu fico aqui. feliz. Capanema, eu já dei uma volta grande pelo Pará e pela Amazônia, e eu sinto que é a hora de pensar em duas pessoas. Duas pessoas. Um é um líder planetário, o Papa Francisco. Quando ele fala de cuidar da casa comum, e ele fez o sino da Amazônia esse ano, corajosamente. E o outro é o Edgar Morin, quando ele fala dos 7 saberes básicos para educar no século Educação. XXI. Sim, sim. Então, eu penso que se a gente pensar, começar a formar pelos 7 saberes básicos e pela carta encíclica do Francisco, né, que é cuidar da casa comum, a gente já tem algo, tem os objetivos do milênio, temos a BNCC, mas eu acho que dois referenciais são Edgar Morin e o Papa Francisco. Incrível falar isso, mas eu penso que é por aí, porque os dois têm visões de planeta diferentes e muito iguais. Diferentes. Mas é isso que me encanta na educação. É isso que me encanta, né? É tão distante e tão igual. É tão É, diferente e tão próximo, né? É muito subjetiva a educação e tão objetiva, né? Transforma tanto. Eu acho que é isso mesmo, a gente entender esse contexto é, com otimismo, com vontade,
com quebra de paradigmas, né? Eu gosto de usar, eu gostava de usar, porque eu vou ter que refazer essa minha frase, né? Eu sempre dizia assim: saia da sua zona de conforto e não aceite menos do que mais, né? Eu acho Sim, que essa sair da zona de conforto não tem mais como ficar, né? A gente teve que não tem. sair mesmo sem querer. É, em janeiro, eu fiz várias jornadas pedagógicas, né? E em escolas diferentes. Então, assim, eu ouvi muita coisa em janeiro, antes de tudo isso, né? Acontecer. E eu já sempre batendo na tecla da formação, da reformulação das atividades pedagógicas dentro de sala de aula. Eu ministrei 2 vezes esse ano já um curso de metodologias ativas, como você, na sua trilogia, né? Já Sim. com exercícios práticos. A gente foi para a escola, eu fui com as turmas para a escola para executar as metodologias, né? Em cada turma a gente fez uma dinâmica diferente. Então, assim, eu penso que independente de onde nós estejamos localizados no nosso país, que é tão rico, tão gigantesco, E é diverso. estudar e diverso, né? É estudar, nos prepararmos, construir uma educação de qualidade, cada vez mais voltada para o protagonismo dos nossos alunos, para essa mistura de que o professor não é o detentor de conhecimento. Quantos anos faz? Eu tenho quase 20. Não vou falar, não. Quanto tempo tem que sou formada? Eu já escutava essa frase, né? E agora, muito mais presente, muito mais latente, esse significado da aprendizagem. É dizer o seguinte: eu não posso mais ficar parada, eu não posso mais ter aquele planejamento que eu executei ano passado, porque nós temos pessoas diferentes e agora, depois da pandemia, mais diferentes ainda, com vários critérios, né, de avaliação, e a gente tem que ter uma educação muito mais robusta, muito mais eficiente, para poder a gente não ficar perdendo aí toda hora para outros países, porque nós somos riquíssimos e a gente tem competência para melhorar cada vez mais a nossa educação. Perfeito. Parece que está chegando a nossa hora, né? Oh, que dó! Ó, vamos ter que marcar uma segunda aí, porque eu quero aprender mais. E eu que quero, É, eu já quero esses livros aí, tá? Eu vou mandar, pois o é. endereço você mandar para mim os livros, eu preciso ler. Aqui, Ai, que lindo. o que as escolas podem aprender é o primeiro livro da trilogia. A gente pensou um livro Certo. para gestor, um livro para professor e um livro para a comunidade educativa como um todo. A Massa. BNCC, a metodologia ativa, e esse é um livro que eu pensei para gestores, mas que qualquer educador pode ler. A Dani está falando excelente aí, porque ela foi a segunda pessoa que comprou meu livro. Ai, que massa. Isso. É, então, o que é que nós precisamos fazer? Nós temos que aprender junto, né? Quem faz a apresentação do meu livro é um professor doutor, o único brasileiro que é convidado na Sorbonne. E, Legal. e quando ele fala, e com muita humildade eu digo isso, né? É fruto de muita raça. Eu dei aula como um professor missionário, que eu ia para regiões aqui de Minas que ninguém queria ir, num projeto que chamava Universidade Emergencial, para formar professores onde ninguém queria ir. E foi maravilhoso para a minha carreira. Depois, nas redes em que eu trabalhei, uma até que nós fizemos parte da mesma rede juntos, né? Sim. Eu quero terminar te dizendo o seguinte: a maternidade salta aos seus olhos, que Deus te abençoe no Dia das Mães, que você possa ser feliz com seus Oh, 2 filhos e com os milhares de outros filhos que você construiu na educação, porque a gente sabe que educação é pura maternidade. pura, Então, eu pura quero maternidade. terminar.
te desejando um feliz Dia das Mães, que você possa